irmã Irene também hoje faz aniversário, né, irmã? Não é hoje, irmã Irene? Isso aí, tá assim meio... 25 anos, não é isso, irmã? É perto disso, né? Deus abençoe os irmãos, né? E mais um pouquinho? Então deve ser 1 ou 2 anos a mais. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por estarmos aqui na presença de nosso Deus. A irmã estava cantando uma música que eu amo muito, né? Do conjunto Arautos do Rei, né? E é uma música que um quarteto realmente canta maravilhosamente bem, e a irmã também fez, louvando a Deus da melhor maneira possível. E quando nessa música diz, há um lugar, aqui na terra a gente cai, mas há um lugar muito melhor do que esse, que lá nunca cairemos, sempre estaremos de pé. E eu convido você a abrir comigo as suas Bíblias no livro de Apocalipse e vamos ler os versículos de número 7, do capítulo 7, versículos 9 a 17. Apocalipse 7, 9 a 17. Tenho certeza que você já conhece o texto, já estudou bastante esse texto. E esse texto fala exatamente um pedaço desse texto, né, do todo, fala exatamente desse lugar maravilhoso, que tenho certeza que, como eu, você também está doido para chegar lá. Mas enquanto estamos aqui, vamos pensar nesse texto. Apocalipse 7, 9 e 17. Depois disso, diz João, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeiras nas mãos, e gritavam bem alto, do nosso Deus que está sentado no trono, e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo, amém. Ao nosso Deus pertence para todo sempre o louvor e a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei, o Senhor sabe. Respondi. Então ele me disse, estes são os que atravessaram e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome, nem sede. Nem o sol, nem qualquer outro calor forte os castigará. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Esse texto, como nós falamos, é um texto que nos mostra parte da realidade para muitas pessoas. E nesse texto que nós lemos, nós encontramos algumas questões, algumas realidades que eu gostaria de chamar a atenção sua, você que está conosco através também da internet, para que você pensasse comigo. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, não sei se você prestou bastante atenção, lá no versículo 9, é que as pessoas que ali se encontravam, elas vieram de todas as partes deste mundo, de todos os povos. É dito aí que são pessoas que vieram de vários lugares, tribos, cidades, povos, línguas. São várias as pessoas de muitos lugares. O que eu aprendo já aí? A primeira verdade que eu vejo aqui é que a salvação, ela está aberta para todos.
Para todos os homens. Não é algo limitado, não é algo fechado a um determinado grupo, mas para todos. De manhã nós celebramos a ceia e Jesus Cristo deixou bem claro, quando ele veio a este mundo, ele veio trazer a salvação para todos que nele crêem. Isso é fato. Então, nesse texto, eu vejo que aquela população, aquela multidão que ninguém poderia contar, são pessoas que ouviram e foram, atenderam o chamado e obtiveram salvação. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, lá no versículo 10, é que a salvação não pertence a você nem a mim, mas a salvação pertence a Deus. Você percebeu isso no versículo 10, quando você leu? A salvação pertence a Deus. Você e eu só temos a salvação porque Deus, pelo seu infinito amor e misericórdia, como nós vimos pela manhã, mandou Jesus Cristo a este mundo e, morrendo na cruz do Calvário, pudesse abrir as portas para todos aqueles que desejassem entrar. Mas que ela não é conquista sua, algo que você um dia vai adquirir pelas suas próprias forças ou que você adquiriu pela sua capacidade. Mas é algo que foi dada, foi lhe entregue por livre e espontânea vontade da parte de Deus, porque Ele é o dono da salvação. A outra coisa que eu percebo nesse texto, no versículo 11 e 12, é que todos que estavam lá, inclusive, diz o texto, os anjos, aqueles que estavam diante do trono, os anciãos, aqueles que estavam ali perante Deus, os 4 seres viventes, diz o texto que eles se prostram diante do Senhor e dão glória a Deus. Outra coisa que eu percebo nesse texto, que tudo que foi feito para que você e eu, e para que aqueles que desejassem ter a salvação, foi feito por Deus para Deus. Não foi feito para você, por você. Não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. A salvação lhe foi dada. É um presente dado. A misericórdia, lembra que eu falei pela manhã? A misericórdia de Deus dada. Algo demonstrado, feito pela parte de Deus para que você pudesse ter salvação. Mas tudo que ele fez foi feito para ele. Ele quer você. Ele deu a você a chance disso, mas que é dele toda a honra e toda a glória. Então, esse culto que nós estamos realizando aqui, não sei se você percebeu, é um culto maravilhoso a nosso Deus, mas é para Deus a honra e glória. Não é porque a irmã canta bem, o instrumental tocou bem, não é porque o meu Dalton aqui dirigiu bem, não é porque o pastor Isaías dirigiu bem o momento missionário. Não, não é por causa disso tudo. É porque Deus merece tudo que você faz do melhor de maneira que tudo é para Deus. Se você está aqui, glória a Deus. Se você respira, glória a Deus. Se você tem a salvação, glória a Deus. Se você pode participar deste momento, glória a Deus. Tudo para a glória de Deus. Outra coisa que eu percebo nesse texto, lá no versículo 13, é que quando então João, contemplando aquela multidão, ele faz uma pergunta: quem são estes que estão aqui com suas vestes brancas? Quem são estes? De onde eles vieram? Já foi dito lá atrás, de toda parte do mundo, tribos, povos, línguas. Mas João tem um detalhe, ele chama essa atenção. Estavam vestidos de branco. A pergunta que não quer calar: onde eles adquiriram essas vestes brancas? Onde? Estavam vestidos. Era uma roupa. Roupas brancas. Onde eles adquiriram aquelas roupas brancas? E a segunda pergunta é: como eles compraram essas roupas? Sim, porque desse mundo, quando nós partirmos, lembra você, nós não levamos nada. Nem o próprio corpo que você diz que é seu. Não vai. Mas ao chegar, ao entrar lá na eternidade, você recebe roupas. Onde comprá-las? Já pensou nisso? Será que existe um shopping, né? Antes, quando você morre, um shopping que você vai lá e escolhe uma roupinha?
né? Ou então alguém vem e vende para você, comprado lá nas alfaiataria celestiais, uma roupa para que você possa vestir, né? Você não tinha nada, chegou lá de repente, será que é assim que funciona o negócio? E só branco, não tem outra cor. Então, se você não gosta de roupa branca, você agora vai ter que se conformar, porque, afinal de contas, é o que tem. Será que é assim que funciona? Não, não é assim que funciona no céu. É interessante que a resposta você vai encontrar logo no versículo 14. Diz o texto, diz Deus, que estes que estavam de roupas brancas, eles estavam assim vestidos porque lavaram as suas vestes, são deles, as suas vestes no sangue do Cordeiro. A única coisa, vamos dizer assim, me perdoe a expressão coisa, é o único jeito que eu, você e qualquer ser humano tem em purificar aquilo que não se compra em supermercado, nem em nenhuma loja de alfaiataria, nenhuma loja de roupa e em nenhum outro lugar do mundo. As vestes espirituais. É o único lugar que você consegue purificar essas vestes celestiais. Porque todo mundo que morre deste mundo todos passam com uma coisa chamada pecado. Suas roupas estão sujas, contaminadas, porque você peca, nós pecamos, nós pecais. Quer que eu continue? Não precisa. Então veja, todos nós pecamos. E quando nós morremos, nós carregamos junto conosco o nosso pecado. O negócio é que quando chegamos diante de Deus, como nós estaremos? Com essas roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro ou salpicadas ou manchadas pelo pecado? Tem que se refletir sobre isso. Mas aí diz o texto, e nós continuamos lendo, que aqueles que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, eles desfrutam de algo maravilhoso. E eu queria ler de novo o versículo de número 15 e 16. Por isso eles estão diante do trono de Deus. Portanto, eles estão agora de pé diante do Deus Supremo. E agora, por causa disso, eles servem a Deus de dia e de figura de linguagem, porque no céu não tem noite. Né? Não tem dia nem noite, é uma coisa só. A luz de Deus brilha, clareia todo sempre. Mas ele quer dizer assim, constantemente estarão servindo a Deus no seu templo, na sua casa, na sua moradia. E lá, aqueles que estão lá vão contemplar, assentado no trono, quem? O Cordeiro de Deus. Lá as pessoas estarão vindo diante deles, aquele que lavou as suas vestes. E melhor ainda, o versículo 16 diz, veja bem, nunca mais terão fome. Eu, por exemplo, eu tomei meu café, almocei, mas já estou pensando em alguma coisa posterior ao culto. Tem cantina? Não. Então, em casa eu como. Mas no céu, não teremos fome. Acabou esse negócio. Né? Não existirá aquela frase, estou morrendo de fome. Acabou. Lá no céu também não teremos sede. Eu estou aqui seco, querendo beber água, e ainda se ligou no fato disso. Não estou chamando a atenção de ninguém. Né? Se alguém se tocar, tudo bem, eu agradeço. Mas no céu não tem sede. Olha que coisa maravilhosa. Não tem água da Sedai contaminada. Não tem isso. No céu você não terá sede alguma. Diz o texto que o sol não mais vai nos afligir, nem calor abasador. Você que mora em Bangu sabe o que eu estou falando. O calor que não é brincadeira. É 40 graus brincando. É um calor que quem não tem como se refrescar passa mal. É difícil. No céu não tem esse negócio. Não vai ter mais esse negócio de sol castigando, calor abrasador. Acabou. Em outras palavras, diz o texto, lá você, na sequência, nada mais vai te afligir. Nada mais. Nada mais
vai fazer com que você sofra. Não terá mais esse negócio. E aí ele conclui dizendo no versículo 17, por que isso vai acontecer? Porque lá no céu, o Cordeiro que está no centro do trono, ele vai fazer algo com você e comigo. Diz o texto que ele nos pastoreará. Ele lá no céu nos guiará. Ele lá no céu vai cuidar de cada um de nós. Ele vai nos alimentar com alimento perfeito. Ele nos dará água viva, água perfeita, da qual você não precisará mais de nada. E para ficar melhor ainda, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ou seja, você não terá motivos mais para chorar. Você pode chorar por muitas coisas, por dor, por perdas, por decepções. Você pode chorar por muitas coisas. Você pode perder as noites. Sabia que meu filho não me desampararia? Você pode chorar por muitos motivos. Você pode derramar lágrimas um dia, 2 dias, mês seguinte. Algum momento você vai derramar lágrimas, porque algo está te afligindo, algo está te perturbando. Mas lá no céu, isso não vai acontecer mais. Alegria perfeita, constante. Porque você tem junto a si, você vai estar com o nosso Deus maravilhoso. E aí o salmista, no Salmo de número 1, você conhece perfeitamente, muitos sabem decor, ele diz o seguinte: bem-aventurado, ou altamente feliz, ou plenamente feliz, são aqueles que não andam segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Ou seja, não anda, não caminha, ou não trilha o caminho daqueles que estão longe de Deus, ensinando, instruindo coisas que não vêm da parte de Deus. Mas continua o salmista dizendo, são felizes, extremamente felizes também aqueles que não se detêm, não param para ouvir. Porque tem aquele que está andando na trajetória, mas tem aqueles também que quando ouve, Peraí, o que está sendo dito? E ele ainda continua, além de parar, se assentam. Se assentam na companhia de pessoas que têm como finalidade zombar de Deus, zombar das coisas celestiais. Quantas pessoas são, vamos dizer assim, levadas a errar, a pecar, a ir para longe de Deus, porque dão ouvidos àqueles que estão distantes de Deus. Veja, João, ele estava ouvindo do ancião, e esse ancião estava onde? Todos juntos não dá, um de cada vez. O ancião estava aonde? Falando com João. No céu. João estava ouvindo aquele que estava junto de Deus, junto ao trono de Deus. E ele foi feliz, ele contemplou algo que antes mesmo de morrer, que com certeza você e eu gostaríamos de ver. Ele viu isso, ele registrou as ruas de ouro, ele registrou o céu maravilhoso, ele registrou as coisas belas que você, com certeza, que aceitou um dia Cristo e estará vendo. Mas ele diz, o salmista, para que isso aconteça, você não pode dar ouvidos àqueles que estão longe de Deus, aqueles que fazem e agem de formas contrárias às leis de Deus e não se assentam, não param, não se detêm no sentido de ficar fixo junto a estas pessoas ouvindo o que tem de Deus. Mas diz o salmista, ao contrário, continuando no Salmo 1, ao contrário, no versículo 2, o que eles fazem? Versículo 2, ao contrário, sua satisfação, seu prazer está onde? Na lei do Senhor. Onde é que está a lei do Senhor? Onde é que está a lei do Senhor? Os seus mandamentos, sim, mas aonde? Na Bíblia, a palavra de Deus.
Infelizmente, Satanás tem trabalhado e tem conseguido fazer com que as nossas igrejas deixem de estudar a Bíblia, sabia dessa? São pastores, são professores, são pessoas que têm como função desviar nós, servos de Deus, da palavra de Deus. Eu já contei aqui e repito, uma vez eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, já há muitos anos, maravilhosa mensagem. Eu falei, gente, coisa realmente inspirada por Deus, e estava ouvindo aquela mensagem. E no final da mensagem, de repente, ele entra com um negócio que brincadeira não foi nem abobrinha, como o pessoal fala, né? Não foi uma abobrinha, foi um caminhão de abóbora. Ele entrou com uma heresia, eu falei, meu Deus, o que é isso? Estragou tudo. Aí alguém poderia dizer, poxa, pastor, o senhor está sendo muito exigente. E o que ele falou primeiro? Sim, experimente fazer um omelete com 10 ovos e um estragado. Você vai conseguir comer? Mas é um ovo estragado. Não funciona. Não dá. Ele pode apresentar um caminhão de coisas maravilhosas. Mas se ele introduzir algo de errado, acabou. Matou. Destruiu. E uma pessoa desavisada, uma pessoa que não estuda a palavra, compra como se fosse verdade. E é o que está acontecendo às vezes nos nossos meios. É o que tem acontecido em nossas igrejas. Muitas pessoas estão levando palavras que não são palavras de Deus, mas aquele que um dia quer estar na eternidade, desfrutando das delícias celestiais, eles precisam entender que a palavra de Deus, a Bíblia, é a fonte de sua meditação, de seu prazer e satisfação. E aquele que assim faz, diz o salmista no versículo 3, ele será como a árvore plantada à beira das águas correntes. Você já viu uma árvore plantada à beira das águas correntes? Às vezes, quando a gente sai para caminhar lá para cima, né? E a gente passa, não sei se alguém conhece aqui a Pires, né? Acho que ninguém que conhece a Pires. Desse lado aqui, acho que ninguém conhece a Pires, né? E ali tem um córrego, né? Para não dizer outra coisa. Tem um córrego, né? E aquele córrego sempre corre água, né? As árvores ali são frondosas, são bonitas aquelas árvores ali, né? Não interessa a época do ano, estão sempre bonitas, sempre floridas, né? É coisa bonita de se ver. Por quê? Porque por mais que não chova, tem um rio do lado e as águas se abastecem daquelas águas. As árvores se abastecem daquelas águas. Mesma coisa aquele que quer viver dias felizes e gloriosos na eternidade. Tem que se abastecer da água divina, da água de Deus. Jesus Cristo disse para uma mulher o seguinte, ó, se você beber da água que eu te der, quem sabe o resto? Nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Porque a água que Cristo tem para dar não é uma água que você precisa recorrer toda hora. Não, pelo contrário, é perfeita e ela vai saciar toda a sua sede. Mas o salmista continua dizendo que além de ser como a árvore plantada junto a correntes, dará esta árvore frutos. Dará frutos essa árvore no seu tempo certo, e as suas folhas, diz o texto, nunca murcharão, sempre viçosas, sempre lindas. E tudo, quem fala isso é a Bíblia, a palavra de Deus. E tudo que fizer, prosperará. Às vezes nós não prosperamos porque abandonamos a palavra de Deus. Muitas das vezes nós fracassamos em muitas coisas porque não damos atenção à palavra de Deus. E é exatamente isso que o salmista diz nos últimos versículos. Não são assim os ímpios, diz a palavra de Deus. Não são assim esses que estão longe de Deus, porque eles são como uma palha que o vento espalha. Palha não presta. Palha não serve para nada. Por isso, diz o texto, por isso, no dia do juízo, no dia que Deus vier estabelecer, quando você entrar na presença de Deus com as suas roupas, esses que estão longe de Deus não vão resistir. Não é que vão morrer no sentido de desaparecer da existência e perder totalmente a consciência de existência. Não é isso não, tem gente que ensina isso. Eles estarão conscientes e viverão para a eternidade, conscientes da sua realidade, longe de Deus, sofrendo. Mas os justos, diz o texto, mas os justos não.
porque o Senhor conhece o caminho dos justos, conhece as nossas vidas, mas o caminho do ímpio leva ele à destruição. E aí o salmista, inspirado por Deus, escreve o outro salmo de número 23, que eu tenho certeza que você conhece. O Senhor é o meu pastor. Preste atenção nessa expressão. Você leu comigo lá em Apocalipse. Ser apacentado por Deus. Para ser apacentado, você precisa ser ovelha. Para ser apacentado, você precisa estar debaixo do controle, do domínio, da direção de um pastor. Não é o pastor Denilson, não. Eu também sou ovelha, faço igualzinho a vocês. Peco, erro, acerto. Sabe como é que é? Da mesma maneira. Se alguém está aqui porque gosta de mim, muito obrigado, mas você tem que abrir o olho, fique esperto. É para Deus, não é por mim não. Ok? Se eu um dia falar qualquer coisa que não está na Bíblia, por favor, seja o primeiro a dizer, não está na Bíblia, eu não faço. Porque eu não sou o bom pastor. O bom pastor é Jesus Cristo. E você precisa se dedicar exclusivamente a Jesus Cristo. Por isso o salmista diz, o Senhor Deus, a palavra Senhor aqui está se referindo a Deus, o Senhor Deus é o meu pastor. E de nada terei falta. Porque o meu Senhor, Deus, a qual eu me coloco debaixo das suas mãos, do ser guiado, do ser levado, do ser conduzido como no céu, esse então nunca vai me deixar passar necessidade, principalmente espirituais. Porque ele continua dizendo, ele, esse Senhor maravilhoso, ele nos conduz a pastos verdejantes e faz-nos repousar as águas tranquilas, nos conduz às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Olha essa coisa linda, né? Me traz vigor. Guia-me pelas veredas da justiça. E por o seu amor, pelo amor dele, ele faz aquilo que você menos espera, que é, aonde você estiver, mesmo que andando nos vales da vida, da morte, das densas trevas, não precisa ter medo, não. Não precisa. Não precisa, não. Sabe por quê? Porque ele, Deus, pessoalmente estará contigo. E sabe qual é a pior hora, penso eu, para o ser humano? Que é somente ele e mais ninguém? Sabe qual é a pior hora? Sabe qual é a pior hora? A morte. Você pode ser levado e conduzido por muitas pessoas a muitos lugares, mas na hora da morte é você e Deus. Mesmo naquele momento em que você fecha os olhos para esta realidade, o salmista está dizendo, mesmo que eu ande por este vale chamado Vale da Morte, não temerei medo algum, não terei medo, porque o Senhor está comigo. Tu lembra da passagem do texto em que morreu Lázaro e ele foi levado a Deus aos seios de Abraão? Ele não ficou desamparado, ele não ficou largado, pelo contrário, ele agora estava sendo consolado. Por mais que você tente, aquela hora é você e Deus. E o salmista vê isso com grande alegria. Porque Deus diz para mim e diz para você que mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve ter medo nenhum, porque Ele está te conduzindo com a vara dele, com o cajado dele, e quando você chegar lá, Ele vai preparar para você um belo de um banquete. Na cultura judaica, isso era muito importante, vale a pena lembrar, para quem não sabe. Você, quando queria homenagear alguém, né, você preparava um banquete na porta da sua casa, para que as pessoas que passassem lá fora contemplassem você comendo à mesa daquela pessoa. Você está sendo homenageado. E todos estão vendo. Todos quem? Os que estão de fora. Olha que coisa linda. Deus estará preparando para você e para mim um grande banquete. E diz o texto
que Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, fornecendo para você ali a proteção plena e completa, total. Bem redundante, plena, completa, total. Ele vai estar te protegendo de tal forma que o faz transbordar o seu cálice. E olha a certeza do salmista no último versículo de número 6. Sei que, ou certamente sei que, a bondade, o amor leal de Deus me seguirão. Quantos dias na minha vida? Todos os dias da minha vida. E quando ele fala todos os dias da vida dele, ele não está dizendo só aqui não, tá? Porque ele conclui dizendo, aonde? E habitarei aonde? Na casa do Senhor, por quanto tempo? Para sempre. Ou, em outras palavras, para estar naquela multidão, olhando e louvando a Deus, louvando e glorificando a Deus, você precisa estar de branco. E só consegue estar de branco aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Para que você possa lavar as suas vestes no Cordeiro, você precisa estar debaixo desse pastor. Aceitar o seu pastoreio, aceitar a sua condução, aceitar a sua proteção, deixando que ele te leve a lugares que ele já tem preparado, que são excelentes lugares para aqueles que se colocam como ovelha de Deus. Seja uma ovelha de Deus. Pense nisso. Porque aí a gente pode depois cantar, né? Mesmo que eu cair, não é isso? Lá não vou cair. Mas vai que, né? Vamos pensar que fosse. Né? Isso é teologia minha, tá, gente? Por favor, não entre nesse caminho. Né? Você não vai ser abalado. Nunca mais, jamais. Que coisa linda. Nada te ofende mais, nada te destrói, nada te derruba mais. Que coisa maravilhosa. Né? Porque Deus está comigo. Nunca vai me abandonar. Então você, pense nisso. Reflita nisso. Coloque isso como verdade na sua mente, no seu coração. Você quer ser, então, a sua eterna felicidade. A eterna felicidade está exatamente em Deus maravilhoso, em Deus todo-poderoso. Pense nisso, antes que a morte te alcance e seja tarde demais. Modalto. Céu, lindo céu. Vamos cantar esse